Olá, meus irmãos e amigos, que bom a gente poder se encontrar ou, para alguns, a gente se reencontrar nesses momentos do dia ou nesse momento especial de cada dia para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje começamos o Salmo número 90. Na verdade, esse é o primeiro do quarto livro. Se você voltar aí na sua pesquisa, nas publicações das meditações, no início eu falei que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. E cada um desses 5 livros tem um número bem peculiar de salmos. Não é uma divisão, digamos, muito igual. Se são 150 e são 5 livros, em tese seriam 30 salmos para cada livro, mas não há essa divisão tão igualitária. A verdade é que essas divisões seguem um critério que, antes de concluir essas reflexões, compartilharei com vocês. Mas é interessante que o Salmo 90 é o primeiro do quarto livro, ou seja, nós estamos nos aproximando do final. Agora, começando esse número 90, faltarão 60 salmos para nós concluirmos essa laboriosa, maravilhosa e abençoada reflexão na palavra de Deus. E como é o Salmo 90, então você, em média, 30 dias por mês, você já faz as contas. São 3 meses meditando na palavra de Deus. Quem diria, quem poderia imaginar que a gente passaria 3 meses diariamente, excetuando-se naturalmente aos domingos, mas de segunda a sábado, meditando na palavra de Deus, publicando essas frações, esses fragmentos, digamos assim, já que o objetivo não é um aprofundamento teológico, não é explicar de modo exegeticamente apurado, e nem fazendo uma hermenêutica densa e profunda, mas simplesmente lendo e refletindo na palavra de Deus, fazendo uma comparação com outros textos, quando assim é conveniente, como também, e o mais importante, aplicar cada passagem ou cada lição à vida de todos nós. Então, o Salmo 90, o que nós podemos aprender com esse salmo? Uma peculiaridade dos 150 salmos, este é o único salmo que Moisés escreveu. Olha que Moisés viveu muitos anos antes de Davi, que foi o maior dos salmistas na sua composição. E é mais estranho ainda, ou melhor, peculiar, já que Moisés, escutem bem, Moisés viveu numa época em que os hebreus estavam na escravidão por 430 anos. Moisés nasceu no Egito, foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, ele era um herdeiro em potencial para assumir o trono, digamos assim, e Deus o chama com 80 anos de idade para liderar o povo. Ele viveu 120 anos. Um terço da sua vida é uma divisão muito igual. Um terço da vida de Moisés, ou seja, os primeiros 40 anos, ele viveu no Egito, no melhor dos mundos. Escute bem, a melhor nação em conhecimento, em inteligência, em habilidades de várias naturezas da ciência. Ele estava sendo preparado para herdar, digamos assim, o trono faraônico. Então, ele aprendeu o melhor dos mundos daquela época. Porém, quando aos 40 anos ele cometeu um crime, um homicídio, foi denunciado e, em função disso, ele fugiu para o deserto e viveu no deserto, ali na terra de Midian, o segundo terço da sua vida. Foram 40 anos como pastor de ovelhas, se casou com Zípora, teve 2 filhos e diz a Bíblia que nesses 40 anos, entre aspas, num verdadeiro anonimato, até que com 80 anos teve um encontro verdadeiro com Deus lá no Monte Sinai
e a partir dali ele foi chamado por Deus para liderar os hebreus para sair da escravidão e entrar na terra prometida. E então, nesse último terço da sua vida, ou seja, dos 80 aos 120 anos, Moisés peregrinou pelo deserto com aquele povo, e não foram só 603 mil ou 605 mil homens de 20 anos para cima, hábeis para a guerra, porque esses 603 ou 605 mil foram apenas dos homens hábeis para a batalha, dos 30, ou melhor, dos 20 aos 60 anos, fora mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Alguns dizem que havia uma multidão de, no mínimo, 2 milhões e 500 mil pessoas. Muita gente que ele liderou por 40 anos no deserto. Só Deus na vida de Moisés. Então, nós acreditamos que Moisés escreveu esse poema, que aqui está no título, poema, ou melhor, oração de Moisés, homem de Deus. Esse é o título do Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Então, acreditamos, pela sua vivência, pela sua intimidade com Deus, Moisés, apesar da lida, do trabalho gigantesco de liderar aquele povo naquele deserto por 40 anos, ele encontrou tempo para orar, para escrever a palavra, para estar em comunhão com Deus e para escrever muitas coisas, dentre elas o Salmo. Que coisa maravilhosa! E o que temos a aprender com esse Salmo? Aqui foi um longo preâmbulo, uma longa introdução, mas o que temos a aprender? É um Salmo pequeno, tem apenas 17 versículos, mas há informações extraordinárias. A primeira delas é uma declaração que Moisés faz. O Salmo 90, verso 1 diz: Senhor, Tu és o meu refúgio sempre, de geração em geração. Veja só, Senhor, Tu és o nosso refúgio, corrigindo. Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Moisés faz uma declaração a respeito de Deus. Ele diz para Deus quem é Deus para ele, e não só para ele, mas para a sua geração, e não só para a sua geração, mas para as gerações anteriores e as gerações seguintes. Porque diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre. Para nós é sempre, ou seja, enquanto vivemos. Mas diz o texto, de geração em geração. Mas por que ele fala isso? No versículo 2 explica exatamente essa extensão, essa, digamos, atemporalidade da ação de Deus para com aqueles que nele confiam como seu refúgio. Porque no verso 2 diz: Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que coisa maravilhosa! Moisés está falando aqui de alguns atributos da parte de Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo. São atributos morais. Mas Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. São atributos naturais. E só Deus tem esses atributos: pleno em santidade, pleno em amor, pleno em justiça, e é totalmente, 100%, ele é eterno, todo-poderoso, que sabe tudo, que pode todas as coisas e está em qualquer lugar. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que nascessem, veja só, antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, Tu és Deus. Ou seja, a Bíblia, escute bem o que eu vou falar para você. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. A Bíblia parte desta convicção da existência de Deus. Só o verso 1 de Gênesis 1, que o próprio Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco, também conhecido como a Torá, a lei. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia começa partindo dessa convicção de que Deus existe, e mais, que Ele criou tudo que existe. Antes de nascerem os montes e de criares a terra, Tu já existias. A criança pergunta:
onde estava Deus antes de criar tudo? No mesmo lugar, na sua morada eterna. Deus é Deus. Tu és Deus, disse Moisés para o Senhor. Tu és o único. E ele continua no verso 3 do Salmo 90. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. É interessante porque nos versos anteriores, do primeiro ao terceiro, do primeiro ao segundo, melhor dizendo, fala a respeito, nessa introdução, sobre a grandeza, o poder e a eternidade de Deus. Em comparação, Moisés fala da fragilidade e finitude da natureza humana. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. É claro que esse pó aqui, essa expressão retornar ao pó, não tem muita relação com Gênesis capítulo 2, versículo 7, que quando fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente ou ser vivente. Ali, em Gênesis 2, 7, que o próprio Moisés escreveu, está falando pó ali, não como o barro, mas partículas. As menores partículas que existem na natureza, foi com elas que Deus formou o homem. Mas quando diz aqui, Salmo 90, versículo 3, isso nos faz lembrar da palavra que Salomão, filho de Davi, escreveu em Eclesiastes capítulo 12, quando diz, e o pó volte à terra que o deu, e o espírito volte ao Senhor. Ou seja, falando da origem material, fisicamente, materialmente, o homem tem a sua origem no pó da terra. Existem vários elementos químicos encontrados na natureza. É só olhar a tabela periódica. Você vai encontrar ali o elemento, né, químico, a sua sigla, o seu número atômico, né, e assim por diante. Por exemplo, a prata tem o seu símbolo atômico, né, ou melhor, seu símbolo Ag. Então, todos os elementos da tabela periódica foram aqueles ou são aqueles já identificados e encontrados na natureza humana. Pois bem, de todos os elementos encontrados na Terra, um percentual expressivo é encontrado no corpo humano, assim dando evidência da nossa origem material e fisicamente falando. Mas nós somos criados por Deus. A natureza humana, o homem quando morre, o que é físico, o que é material, se corrompe, se deteriora e volta ao pó. Mas o homem transcende na questão espiritual aquilo que é humano. Por isso que há vida após a morte. A existência do ser humano após a morte. A Bíblia fala isso. Por isso que Deus está preocupado com a sua vida, não só neste mundo, mas quanto à eternidade. Onde você vai estar? Deus é eterno. O ser humano não é eterno, é finito. Um dia vai morrer, mas ele continua a existir após a morte. A pergunta é onde? Jesus veio garantir a você, a mim, a todos nós, a vida eterna pela fé no nome dele, porque ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então continua Moisés no Salmo 90, versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Em um dos salmos lá atrás que nós meditamos, eu me lembro que eu falei sobre a eternidade, e aí há uma dúvida, o que é a eternidade? Alguém quis explicar, alguém fez a pergunta para entender o que é eternidade, e uma pessoa se esforçou para explicar a eternidade. E aí, essa pessoa que foi explicar o seguinte, imagine o colibri. O colibri é o menor beija-flor do mundo, bem pequenino. Imagine ele mergulhando o seu bico, né, nas águas do rio Miriti, ou Sarapuí, ou rio Iguaçu, esses rios da Baixada. Ele mergulha no rio Sarapuí, enche o seu bico com aquela água do rio Sarapuí e viaja até Marte.
Uma nave a 27 mil quilômetros por hora chega a Marte depois de 8 meses. O Beija-Flor, numa velocidade muito pequena, muito menor, ele vai até Marte. Chegando lá, imaginamos, ele joga aquela água que estava no bico em Marte. Depois de passar não sei quantos anos retornando, ele mergulha novamente no rio Sarapuí e leva aquela quantidade de água do seu bico para Marte. Tantos milhares de anos ele faz essas viagens até esgotar as águas do rio Sarapuí. Depois vai para o rio Meriti, o rio Iguaçu, vai para o rio São Francisco, o rio do Paraná, rio Amazonas, vai para o rio Nilo, vai para a Lagoa de Patos, no Rio Grande do Sul, vai para vários lugares. Depois que ele secar os rios e lagoas do mundo, agora ele parte para os mares, né? O Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, vai para os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Depois que ele levar todas as águas do planeta Terra para Marte, quantos milhões de anos ele levou? Não dá nem para contar. Mas, quer saber? Tudo isso só foi um segundo na eternidade. Se você, disse o pastor, teve um pastor muito famoso da igreja presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, ele contou o seguinte: se você tem 1 milhão de anos e tira um dia, você tem 1 milhão de dias, de anos, menos um dia. Mas se você está vivendo na eternidade e tira um dia, continua sendo eternidade, porque na eternidade não há tempo. Entende isso? O salmista Moisés está falando sobre a eternidade de Deus. Para ti, Senhor, 1000 anos é igual a um dia. O apóstolo Pedro falou isso na sua carta, quando ele criticou, quando ele reprovou, quando ele chamou a atenção daqueles que criticavam o fato de Cristo não ter ainda voltado. Porque eles diziam, não mudou nada. Tanto se fala da vinda de Jesus e ele não veio. Aí ele disse, olha, cuidado. Porque 1000 anos, porque um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos são iguais a um dia. Deus é eterno. Então Deus não se limita aos nossos limites. Nós não podemos brincar com a vida, porque Deus é eterno. Somos finitos, limitados. Então nós precisamos dar atenção. 1000 anos para ti são como o dia de ontem, como as horas da noite. E ele continua no verso 5 do Salmo 90. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está falando da finitude. Não só a finitude, porque uma coisa é a finitude. Nós somos seres finitos. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Assim é sintetizada de forma muito breve a vida do ser humano. Todo ser vivo, na linguagem da biologia, nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a questão da finitude. Mas além de falar da finitude humana, Moisés nos chama a atenção sobre a brevidade da vida. Moisés viveu 120 anos. Hoje, chegar a 80 anos, como a gente vai ver mais tarde, é um privilégio. Pois bem, então, a nossa vida é breve. Ele usa aqui algumas metáforas. Ele diz assim, como a correnteza, tu arrastas os homens. São breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 7, diz que todo ser humano é como a relva, que de manhã cresce, nasce, cresce, mas depois é arrancada, murcha e morre. Aqui também está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Então, a sua vida é finita, a sua vida é limitada,
é finita, mas também é breve, comparada com a existência eterna de Deus. E ele continua fazendo algumas colocações sobre a brevidade da vida, no verso 7 do Salmo 90. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Moisés foi o maior líder do povo hebreu. Na época de Jesus, como ainda hoje, ai daquele que ousasse falar um A fora do tom contra Moisés. Ai daquele que falasse alguma coisa contra Moisés. Eles defendiam Moisés com unhas e dentes. Eles tinham um apego a Moisés, eles respeitavam a lei de Moisés. Mas muitos deles a boca para fora. Por isso que foram criticados e condenados por Jesus. Vocês exaltam Moisés, mas vocês não valorizam o que Moisés ensinou. Por quê? Moisés disse certa vez: depois de mim se levantará algum profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Porém, os hebreus, melhor, os judeus da época de Jesus, não ouviram Jesus. E Cristo disse: se vocês tivessem, de fato, dado ouvidos à mensagem de Moisés, vocês teriam me ouvido e crido em mim. Mas como vocês rejeitaram Moisés, vocês me rejeitam, porque ele falou a meu respeito. Então, Moisés falou aqui sobre algo muito sério. Foi o maior líder, o homem mais manso da terra, segundo a própria narrativa nos livros de Êxodo a Deuteronômio. Porém, Moisés pecou. Moisés errou. Em vez de falar a pedra, ele pegou a vara e bateu 2 vezes aquela pedra, dizendo: por acaso eu sou Deus para fazer jorrar dessa pedra água? E aí, Deus, que não falha em sua palavra, que é fiel, fez a água jorrar. Porém, Deus falou para Moisés: tu não me honraste diante desse povo. Tu não entrarás na terra prometida. Tu irás vê-la de longe, mas não entrarás. Moisés reconheceu seu erro. Moisés reconheceu seu pecado. Moisés entendeu o que o pecado faz na sua relação com o homem. Afasta o homem de Deus. Por isso que ele aqui expressou o seu temor a Deus. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Não brinquemos com o pecado, porque o pecado foi a causa da nossa separação de Deus. O pecado nos separou de Deus, mas foi por causa dos nossos pecados que Cristo veio e sem pecado morreu na cruz para nos perdoar os pecados e nos dar plena paz com Deus e comunhão com Ele. E aí diz o texto aqui, na continuidade, no verso 9 do Salmo 90. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm maior ou mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Interessante, Moisés viveu por 120 anos. Foi o ano, ou seja, ele viveu até 120 anos. Mas ele colocou aqui 70 e 80 anos. O máximo que o homem pode chegar é 70. Se chegar a 80, dê glórias a Deus. Porque é muito fardo, é muita canseira. Eu me lembro, vou contar aqui brevemente. Eu fui a um funeral há muitos anos atrás. Talvez a pessoa que testemunhou essa história que eu vou contar possa até estar vendo essa reflexão. Eu fui ao cemitério aqui do Corte 8, em Duque de Caxias. Era o funeral de uma senhora, membro de uma igreja evangélica em Duque de Caxias. A filha dela me ligou: pastor, venha aqui, e eu fui. Lá estavam vários pastores, porque aquela pessoa que faleceu era uma pessoa muito dinâmica, muito ativa na igreja, muito amada por todos. E alguns pastores estavam lá. E aí eu olhei para um pastor, e esse pastor estava com um terno, paletó, né, muito grande em relação ao corpo dele. Ele estava bem magrinho e o paletó sobrando, cabiam 2 dele naquele terno. E aí, cada vez que ele falava, ele dizia assim, antes de pregar, ele dizia assim para mim: pastor Clark, essa irmã
chegou ao tempo da promessa. Essa irmã viveu o tempo da promessa. E de vez em quando ele repetia essa fala, eu entendia. E eu, constrangido, não perguntei para ele. Mas eu sabia que aquela irmã tinha morrido com 70 e poucos anos de idade. Após o funeral, me aproximei da filha daquela falecida, disse, minha irmã, eu fiquei preocupado com aquele pastor, porque, primeiro, pela aparência dele, a roupa sobrando nele, mas o que mais me chamou a atenção é que, repetidas vezes, ele falou, apontando para o corpo da sua mãe, que ela, aquela irmã, havia chegado ao tempo da promessa, ela havia vivido os tempos da promessa de Deus. Aí ela disse, pastor Clark, aquele pastor foi um dos pastores da minha mãe, mas por uma transfusão de sangue, ele contraiu AIDS. Naquela época havia uma série de dificuldades. Hoje, graças a Deus, a biossegurança e todos os trabalhos de qualidade para a doação segura são feitos. Mas, infelizmente, como aconteceu com o Enfio, né, o amigo, o irmão do Everest de Souza, o Betinho, que também faleceu, o Enfio morreu vítima ou melhor, o Eber faleceu porque pegou AIDS via transfusão de sangue. E aquele pastor foi fazer uma transfusão de sangue e recebeu e foi contaminado pela AIDS. Então ele já estava vivendo os dissabores e as consequências dramáticas da AIDS. Hoje não, hoje você pode conviver com o HIV. Naquela época, uma vez diagnosticado com AIDS, além do distanciamento, além do rótulo, havia realmente pouca condição de sobrevida. Então, aquele pastor de 40 e poucos anos apontou para aquele corpo da irmã falecida e disse para mim, ela viveu os anos da promessa, porque a Bíblia diz no Salmo 90 que o homem pode chegar a 70 ou no máximo a 80. Ela chegou como que apontando para si mesmo de forma indireta, eu não. E de fato, tempos depois ele veio a falecer. A vida é breve, meu querido. A vida é muito breve. Não fique se queixando, não fique reclamando, não fique murmurando. Ao contrário, viva intensamente, com alegria, na presença de Deus. A eternidade existe, mas ela precisa ser recebida em vida aqui na terra. Arrependa-se dos seus pecados e declare a sua fé em Jesus, como Moisés admitiu. Nós pecamos, Senhor. E ele continua no verso 11 do Salmo 90. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, Deus é eterno, Deus é amor, Deus é eterno, Ele é poderoso, Ele existe antes de tudo que foi criado, porque tudo Ele criou, Ele nos criou, nos deu vida, nos perdoou os pecados, mas Ele é justo. Precisamos estar atentos a isso e nos arrependermos dos nossos pecados enquanto é tempo. Por isso que o verso 12 é o mais conhecido versículo de todos os salmos da Bíblia. O verso 12, depois de Salmo 23, verso 1, o Senhor, meu pastor, o verso 12, Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés já era um homem com mais de 80 anos de idade quando ele escreveu esse salmo, assim a gente acredita. E ele faz uma oração, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele poderia dizer, Deus, eu já sei de tudo, já sou vivido, tenho 40 anos de deserto, eu estou liderando esse povo, eu não preciso aprender, não preciso ir. Imaginamos hoje Moisés dizendo, eu não preciso de igreja, não preciso de Bíblia, não preciso de EBD, não preciso de pastor para me liderar, não preciso disso porque já tenho muito tempo de vida. Ao contrário, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E contar os dias não é pegar grãos de feijão e colocar no calendário ou num potinho para contar cada dia da sua vida, não. Senhor, me ajuda, ensina-me a aproveitar a vida, a remir o tempo, como Paulo fala, remir o tempo, ou seja, usando de forma sábia o tempo, porque os dias são maus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Inteligência é montar e desmontar um celular.
Inteligência é montar e desmontar um computador. Inteligência é montar e desmontar um carro. Isso é inteligência. Resolver equações de terceiro, quarto, quinto graus. Só sei de segundo, terceiro graus. Inteligência é fazer coisas que outros talvez não possam fazer porque lhe falta a capacidade intelectual. Sabedoria? Sabedoria é dom de Deus. E só Deus dá para aquele que o teme e o busca de coração. Por isso que diz aqui no verso 13, nessa oração que Moisés fez: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Ou seja, nós vamos cantar de modo feliz se o Senhor agir. É interessante a felicidade que Moisés aqui coloca, não está condicionada nem ao ter e nem ao fazer, mas em ser e pertencer a Deus e ser abençoado por Ele. E ele continua no verso 15: dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. O Senhor nos faça realmente pessoas felizes. E aí no penúltimo versículo do Salmo 90 ele diz: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Como ele falou de geração em geração, faça na minha geração a tua obra e também na geração futura. Moisés estava preocupado com a sua vida, mas também com seus descendentes. Você está preocupado com a sua vida? Você está preocupado com o futuro dos seus descendentes, seus filhos, seus netos? No passado nada pode ser feito, mas o futuro ainda tem chance. Clame a Deus. E o Salmo termina dizendo o seguinte, no verso 17 do Salmo 90: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida sobre nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Em outra tradução, a Bíblia diz: abençoa a obra de nossas mãos. Moisés viveu 120 anos. Foi laborioso, foi dedicado, foi um legislador, ensinou, corrigiu, liderou. Mas, acima de tudo, ele era um homem dependente de Deus. Eu quero que o Senhor abençoe o trabalho das minhas mãos. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados e que tu confirmes a obra de minhas mãos. Abençoa a minha vida e o que eu vou fazer. Foi o que Moisés pediu e eu creio que é isso que Deus espera que você fale para ele. Senhor, abençoa a minha vida e a vida da minha família e das gerações seguintes para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém.